Fala galera, tudo bem? Beleza? Na paz? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês sobre o tema República da Espada. Vamos para a terceira e última parte, ok? Sobre esse tema. Galerinha, é o seguinte, durante o governo de Deodoro da Fonseca, nós tivemos a primeira revolta da Armada, já vimos essa revolta na última aula, na parte 2, sobre esse tema, sobre a República da Espada. Vimos que a Marinha se rebelou contra o governo de Deodoro, por Deodoro tentar dar um golpe, ele fechou o Congresso brasileiro, a Marinha foi contrária, a Marinha desejava que Deodoro seguisse a regra, seguisse a lei, seguisse a Constituição, algo que ele não fez, E aí, naquele momento, a Marinha se rebela contra Deodoro, a Marinha liderada por Custódio de Mello, seu principal almirante, e aí Deodoro acaba renunciando. Entretanto, nós iremos ver agora que no governo de Floriano Peixoto, nós teremos o que, gente? Uma segunda revolta da Armada. Novamente, a Marinha Brasileira vai se rebelar contra o governo brasileiro. Agora se rebela contra o governo de Floriano Peixoto. É uma revolta também liderada pelo mesmo almirante da primeira revolta da Armada, agora na segunda, o almirante Custódio de Mello também lidera novamente essa revolta contra o governo de Floriano Peixoto, contra o governo brasileiro. E aí, um dos motivos dessa revolta, gente, é aquela rivalidade que havia naquele momento entre o Exército e a Marinha. Politicamente, o Exército era muito mais importante que a Marinha. Politicamente, o Exército, por exemplo, proclamou a República do Brasil. Os militares do Exército, desde o início, tinham uma grande participação política. Um exemplo, Deodoro, ele se torna já no início da República nosso presidente provisório. E aí surge aquela certa invejinha da Marinha com o Exército. Poxa, o Exército está lá participando, dando seus pitacos para os rumos do Brasil, e a Marinha também desejava a gente ter essa influência sobre a política brasileira. E aí, o nosso almirante Custódio de Mello vai ter o desejo de assumir a presidência do Brasil. Sim, isso vai gerar, gente, um grave conflito com o governo brasileiro, um grave conflito com Floriano Peixoto. O Floriano, aquele marechal de ferro, o Floriano, ele conseguiu a legitimidade do Congresso brasileiro para governar, após ele destituir do poder, exonerar aqueles 3 generais, ele ganha a legitimidade do Congresso, o Congresso passa a apoiá-lo. Entretanto, a Marinha Brasileira queria o que, gente? Queria que Floriano, após a saída de Floriano, ela assumisse o poder, ou no mínimo que Floriano apoiasse um outro militar no poder. No caso, o almirante Custódio de Mello queria que Floriano o apoiasse. Floriano não faz isso, Floriano não apoia Custódio de Mello. Floriano vai apoiar um grupo de civis liderados por Prudente de Moraes, Prudente de Moraes, ele vai ser eleito daqui a pouco o primeiro presidente civil do Brasil. E a gente, insatisfeito com as atitudes, Floriano, Custódio de Mello, então, se rebela contra quem? Ele se rebela contra o governo de Floriano. Ele se rebela contra a República. Então, para vocês, conflito com o governo, combatidos pelos apoiadores de Floriano, O Floriano, obviamente, reúne o Exército Brasileiro, ok? E vai atacar a Marinha Brasileira. Sim, Custódio de Mello novamente pega as esquadras, Maria da Guanabara, aponta para o Rio de Janeiro e começa um conflito entre a Marinha e o Exército. Sim, olha que doideira, Quase uma guerra civil no Brasil. Gente, o Floriano, como ele tinha apoio do Exército Brasileiro, como o Floriano, tinha muito mais recursos que aqueles rebeldes, liderados pelo almirante Custódio de Mello, o Floriano, ele consegue controlar aquela revolta. Parte daqueles marinheiros que se rebelaram contra Floriano foram presos, e outra parte, gente, o que ocorre com eles? Eles fugiram. Fugiram para onde? Eles fugiram para o sul do Brasil, tá? Então, a segunda revolta da Armada, ela também é controlada, ok? A primeira, por causa da primeira revolta da Armada, o Deodoro renunciou. Agora, na segunda revolta da Armada, o Floriano, ele consegue, controlar aquela revolta, ele controla aquela insatisfação da Marinha Brasileira. Mas, entretanto, parte dos rebeldes, parte daqueles marinheiros que se rebelaram contra Floriano, foram para onde, gente? Foram para o sul do Brasil, apoiar os Maragatos. Maragatos? Quem são os Maragatos? Que caras são esses, Nome estranho, Maragatos? Queridos, é o seguinte, os Maragatos, eles fazem parte da revolta federalista ou revolução das degolas no Rio Grande do Sul, ok? Os Maragatos faziam parte do Partido Federalista. Lá no Rio Grande do Sul, havia uma grande disputa política pelo poder entre 2 partidos, entre o Partido Federalista e o Partido que, gente? Entre o Partido Republicano Rio-Grandense. Aquele Partido Federalista, ele estava, naquele momento, insatisfeito com o governo federal. Por quê, gente?
porque eles queriam maior autonomia administrativa, algo que eles não conseguiam, tá? Então, esses federalistas, o que eles queriam? Eles eram estancieiros, ou seja, né, alguns proprietários de terra lá no Rio Grande do Sul vão se unir, desejavam um governo parlamentar, com o que, gente? Com descentralização política. O que significa? Que lá no Rio Grande do Sul, eles queriam que o governador desse o quê? Desse autonomia para as prefeituras, ok? E aí, esses federalistas são os maragatos, que vão enfrentar o que, gente? Que vão enfrentar na sua região os republicanos, que eram chamados de pica-paus. Aqueles republicanos, eles eram favoráveis ao presidencialismo, né? Esses republicanos eram liderados por Júlio de Castilhos, ok? Os republicanos liderados por Júlio de Castilhos e os federalistas liderados por Gaspar Martins. E aí, gente, o que acontece? Aqueles republicanos eram favoráveis a presidencialismo centralista, ou seja, o que eles desejavam? Que o presidente centralizasse o poder. Eles eram o quê? Positivistas, ok? E aí ocorre um conflito, uma revolta entre federalistas e republicanos pelo poder. Foi uma revolta sangrenta, onde morreram um pouco mais de 10 mil pessoas, então muita gente morreu, tá? E foi um conflito bem sangrento mesmo, lá no Rio Grande do Sul, uma guerra civil, né? Naquela localidade. E aí, galerinha, os republicanos, eles receberam apoio do governo de Floriano Peixoto, sim, Floriano Peixoto apoia esse grupo, né, lá no Rio Grande do Sul, e aí os republicanos, com apoio de Floriano Peixoto, conseguem o que, gente? Conseguem derrotar os federalistas. E aí, eu havia dito para vocês o seguinte, né, que aqui, ó, na segunda revolta da Armada, no último pontinho aí, parte dos rebeldes deslocou-se para o sul para apoiar os maragatos. Sim, então quem são esses maragatos? Esses maragatos são o que, gente? Os federalistas. Então, aqueles revoltosos da Armada vão se unir lá em Santa Catarina com os federalistas. Sim, então aquele revolta da Armada, aqueles homens conseguiram fugir lá do Rio de Janeiro, se deslocaram para o sul do Brasil e se uniram aos federalistas. E aí, gente, esses federalistas, mais revolta da Armada, vai enfrentar, né, o governo federal, vai enfrentar o governo republicano do Rio Grande do Sul na cidade de Desterro. Naquela cidade, na cidade de Desterro, os federalistas, mais parte daquela revolta da Armada, eles são derrotados, tá, pelo governo de Floriano Peixoto, com apoio, obviamente, dos republicanos do Rio Grande do Sul. E aí, naquela cidade de Desterro, aqueles republicanos e a Armada são derrotados. Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, controla aquelas revoltas. Hoje em dia, Desterro tem o nome de Florianópolis. Pegou? Pescou? Hoje em dia, Desterro recebe o nome de, tem o nome de Florianópolis. Florianópolis, a cidade de Floriano. Tudo bem? E aí, queridos, então o que vai acontecer para nós finalizarmos essa parte, né, desse vídeo? Os federalistas são derrotados pelos republicanos. Por quê? Por qual motivo? Porque receberam apoio do governo de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, o presidente, então ele controla com mãos de ferro as revoltas que ocorreram no Brasil naquele momento. Então percebam, gente, havia um único projeto para o Brasil? Não, não havia um único projeto para o Brasil. Os primeiros anos da República foram tranquilos? Não, não foram tranquilos. Ok? Nós tivemos várias revoltas de vários grupos que queriam o que, gente? Que queriam poder, que almejavam também poder para si. Beleza? Então, galerinha, vimos então a primeira parte, né, da República da Espada, onde vimos a questão do encilhamento, da Constituição, ok? A segunda parte, sobre os governos de Deodoro e de Floriano Peixoto, e agora sobre as revoltas. Você tem alguma dúvida, algum questionamento, algo ficou para trás, quer perguntar? Deixe aqui nos comentários, beleza? No mais, um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu, beijos.